Aí, galera do canal 510, se você quiser um dia encontrar sua posição em campo, vai lá no canal 510 que tem uma bela dica. Sabe como é que eu fazia com os garotos, né? Às vezes começando a dar clínica de futebol e tal. O garoto às vezes estava em dúvida, às vezes era, não sei, direito, esquerdo. Ah, você quer ser um lateral direito? Então vai lá, olha pro Leandro. Pega, vai ver um jogo do Leandro, fica prestando atenção, o que ele faz. Se ele defende mais, como que ele faz uma cobertura do zagueiro, como ele vai no ataque, como é que ele marca. Se ele marcando um jogador que é perna esquerda, ele vai procurar bloquear o fundo. Se ele marca com perna direita, ele vai bloquear o meio. Então a melhor dica é essa, é você ver a posição melhor que você gosta de jogar e ter uma referência. Hoje você quer jogar no ataque, lógico, tá vendo aí Cristiano Ronaldo, tá vendo Messi, tá vendo essa quantidade, Neymar. Vai lá e vê como é que eles se posicionam dentro do campo. A gente não está falando de técnica, de habilidade, está se falando de posicionamento dentro do campo. Olá pessoal do canal Zico 10, aqui quem está falando é o Thiago Coimbra, sou ex-atleta profissional, filho do Zico. Como vocês viram a dica do meu pai, vamos falar um pouquinho aqui sobre como encontrar sua posição dentro do campo, que é sempre uma coisa difícil quando você está começando a decidir se você vai querer ser jogador de futebol. Então, como vocês sabem, o futebol ele tem algumas posições, né? Tem laterais direito, laterais esquerdos. Tem os zagueiros e temos volantes e os meio-campistas, né? Na verdade, os ofensivos. Então você tem o meio-campo, onde dependendo da tática você pode ter 4 meio-campistas ou 3 meio-campistas, sempre os volantes de contenção e os meios armadores que são mais para frente, né? E tem os atacantes. E o ataque, existem vários tipos de posições no ataque, né? Você tem o centroavante, geralmente várias pessoas gostam de falar o pivô ou o referência, ou os atacantes que jogam de lado, mas que também fazem uma referência, e tem os extremos hoje, como são chamados pontas, né? Os antigos pontas, hoje em dia se refere aos extremos, que a maioria dos times hoje no futebol mundial estão usando, que são os jogadores que jogam aberto. Então o lateral, o legal, que eu sempre ouvi desde que eu era moleque, quando eu comecei a jogar futebol, eu vi os conselhos do meu pai, pesquisava, adorava futebol, eram os laterais que tinham um ótimo cruzamento, além desse privilégio físico, vamos dizer assim, e claro, uma noção de marcação também, porque existe o combate contra o atacante, o meia que seja driblador e tal, e a noção de posicionamento, né? Você tem a linha de impedimento, você tem a noção dos defensores, então o lateral tem que ter essa noção de marcação, e aí, de acordo com o posicionamento que o seu treinador, seu professor, seu técnico pedir, você exerce essa função durante o jogo. Vamos aos zagueiros. Os zagueiros também não é uma regra, mas assim, o legal dos zagueiros é você ter um tamanho um pouquinho avantajado, vamos dizer assim, não gosto de dizer assim um tamanho preciso, mas por exemplo, você falar por mim, eu tenho 1,78 m, né? Existem zagueiros desse tamanho, mas acima de 1,80 m para você, justamente porque você usa cabeçada o tempo todo, você tem um combate com o atacante o tempo todo, você tem que ter uma boa noção de marcação e de espaço, da bola aérea que vem toda hora de um lado e de outro, cruzamento, escanteio, cabecear, né, sempre com os olhos abertos, aquela questão do cabeceio. Então ele tem que ter um tamanho, ou então pelo menos um salto, uma impulsão boa, né, porque o zagueiro ele toda hora ele é exigido na parte principalmente do cabeceio. E obviamente uma força também, existem vários tipos de zagueiro, existe o zagueiro mais lento, o mais rápido, mas eu acho que o zagueiro ele tem que ter a noção de marcação, principalmente do combate, ele não precisa ser um velocista, por exemplo. Começamos pelo meio campo, né? Começamos pelo volante, geralmente são os homens de marcação, os homens que jogam mais perto do meio campo para trás, mais perto dos zagueiros, e que tem que ter, obviamente, uma noção boa de marcação, uma boa força física, não para bater, mas para ter um vigor físico na hora do combate. A bola passa o tempo todo por ali, pela zona que ele está, e obviamente ele tem que marcar, ele tem que dar o combate, mas ele também é legal ele ter uma qualidade boa no passe. Existem os volantes que não têm tanta qualidade técnica, mas acho que o volante é onde a bola, você pode ver os dados, geralmente o volante é o que mais toca na bola.
O tempo todo a bola sempre sai, porque a bola sai com ele, ele recupera a bola e ele já distribui o jogo, ele sai no lateral, ele sai no zagueiro, ele sai no meio. Então o volante ele é praticamente o centralizador do jogo todo hoje. Então o meio-campista, ele como ele hoje, vamos falar do futebol de hoje em dia, né, que é um meia só. Então esse meia, ele hoje tem uma obrigação física um pouquinho mais exigida do que antigamente, porque ele acaba tendo que pegar 2 volantes, né? Porque o outro time joga com 2 volantes. Então como é que ele escolhe um só? Ele vai ter que cercar, marcar por zona. Então a marcação desse meia, ela nem é tão exigida o certo, né? Porque o meia ele tem que fazer o time andar. Então esse meia, ele, o que eu indicaria? Um cara que tem uma boa visão de jogo, uma boa técnica aflorada, consegue chegar na área, né? Tiver uma noção de usar os 2 pés, né? Principalmente para domínio, para passe. Esse meia, o ideal é ele ter uma noção de servir esses atacantes. Como a gente falou na introdução dos posicionamentos dos atacantes, existem o referência, que é o antigo pivô ou centroavante, da maneira como queiram chamar, mas é o centroavante. Geralmente ele costuma ter uma referência, ter um tamanho, um porte físico um pouquinho avantajado, não necessariamente. Existem grandes exemplos aí de atacantes, Romário e outros menores que não tinham nem muito tamanho, mas que foram grandes centroavantes. Então ele tem que ter um bom cabeceio, ele tem que ser um cara que tem uma boa força para o contato mano a mano com os zagueiros, ele tem que ter um faro de gol, porque a bola vai ter que chegar nele, que é o cara que vai finalizar. Se você é um cara habilidoso, gosta do drible, gosta de tentar, cara, a melhor posição para você jogar é essa posição de extremo, porque você vai ter o confronto o tempo todo com o lateral adversário, com o meio campo, e você tem que arriscar o drible mesmo. Eu particularmente sempre gostei do drible, tá cada vez mais carente no futebol e que é tão importante. Se você pegar dos 3 hoje em dia jogadores melhores do mundo, o Messi e o Neymar são 2 excelentes dribladores. Então, e o Cristiano Ronaldo também é um cara que sabe driblar também. Então eu acredito que o drible está cada vez mais carente. Então se você tem isso em você, usa isso, mas nas pontas. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, tá? Então galera, é isso. Finalizando, agradeço muito a atenção de todos vocês. Por favor, deem seu comentário para a gente poder introduzir algumas coisas ou esclarecer alguma dúvida de vocês. Eu estaria aqui à disposição e obrigado pelo carinho.